E aí, pessoal, você já viu situação de pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas se comparando um com o outro, né? Um projeto. O camarada tá começando agora, praticamente. Tá começando agora, e aí ele entra, ele ora o projeto de alguém que já tá 5, 10, 15. Meu trabalho, eu vou fazer um trabalho melhor do que o dele, tá? É complicado. Mas tem gente que é assim, viu? Tem gente que é assim. Ou às vezes, não naquela comparação assim de eu vou fazer melhor, mas acredita que, sabe aquela história de você chegar agora e querer sentar na janela, né? Você querer chegar agora, você está iniciando agora um trabalho e aí você já quer ter um projeto grande. Uma coisa que a gente aprende é o seguinte: tudo que nasce grande é um monstro. Tudo que nasce grande, isso se torna uma monstruosidade, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer algumas coisas na rua, vou pegar os meus filhos no colégio, aí a gente vai conversando. Vamos lá. Projeto grande, você tem que compreender que esse projeto ele tem que crescer. E ele não nasce um projeto grande, ele tem que crescer, tá? E tem o período do crescimento, período de maturação. Você imagina um corpo, né? O corpo de uma pessoa. Essa pessoa, ela tem lá seus 75, 80 quilos, mas ela tem uma perna. Ela tem as pernas dela igual uma perna de criança, né? De um bebê. Você já parou para pensar? Quando você coloca esse corpo em pé, essa perna ela não vai sustentar. Ou vamos pensar uma árvore, né? Você imagina uma árvore de 5, 6 metros de altura, mas que não tem raiz suficiente, não tem um tronco que aguenta. Então, tudo para que você possa sustentar lá em cima, você tem que ter toda a base, todo o crescimento de base, senão você não vai conseguir manter, né, aqui dali. E um projeto missionário, ele é a mesma coisa. Ele tem que ter o sistema de sustentação, né? E aí, já chegamos aqui em casa. Os meninos já desceram, já peguei a Débora e o Samuel na escola, deu tudo certo. Mas olha, o que eu queria comentar com vocês é sobre essa questão de comparação, né? E a questão do desenvolvimento de um projeto. Todo projeto ele começa pequeno e ele vai crescendo, é como qualquer coisa. É como o crescimento de uma pessoa, é como a construção de uma casa, tudo. Você chega a um ponto do projeto que ele está num determinado tamanho e ele precisa de uma estrutura para manter aquele projeto, para sustentar aquele projeto. Então, quando eu vejo alguém que começou, tá aí com, não sei, questão de meses, às vezes até tá com poucos anos, iniciando o trabalho, você nitidamente, pode ter até 3, 4 anos, mas você vê que ainda é um trabalho novo, né? Pelo que a pessoa quer fazer. E como é que você identifica isso? É que muitas vezes a pessoa está desenvolvendo algo, mas não tem um mecanismo de estrutura e de sustentação, tá? Então,
tudo tem que ter esse mecanismo de sustentação, de como manter disso aí, né? E isso tudo é pensado, isso tudo ele é formado durante o tempo, né? Essa formação dessa sustentação, o que vai sustentar, o que vai manter aquilo ali, né? E isso tudo é construído. Não é uma coisa de você fazer um vídeo na internet e falar, olha pessoal, eu faço, confie em mim, me ajude a fazer e vai acontecer. Não, isso é uma construção. Você tem um problema e aí Deus coloca pessoas para te ajudar a resolver aquele problema. Aquelas pessoas elas vão somando forças com você e elas vão vendo o resultado positivo daquele trabalho, vão confiando no trabalho, elas mesmas vão ter confiança naquilo que você está fazendo, elas começam a ver o resultado daquilo ali e elas começam a ser parte daquele trabalho e acaba sendo mais uma pessoa que soma força com você numa determinada área, numa determinada região e aquilo tudo vai crescendo, tá? Então, todo projeto é assim. Então, se você inicia um projeto querendo se comparar com outras pessoas, ou vamos dizer, vou dar um exemplo, só na Bolívia eu tive 15 anos fazendo esse trabalho. Juntamente com meu cunhado, nós fizemos a primeira vez o pedido na internet, isso mais ou menos em 98, vai fazendo os cálculos aí, né? 1998, eu tinha meus 18 anos de idade, e eu e meu cunhado na internet, a gente fazendo pedido de material, já trabalhando com literatura, errando, tá? Nós cometemos muitos erros e a gente aprende com nossos erros, a gente vê exemplos de outras pessoas e a gente acertou, a gente aprende com nossos acertos e a gente vai vendo os acertos de outras pessoas e vai tendo uma construção. Fui para a Bolívia, 15 anos trabalhando, constantemente trabalhando. Então, irmão, não tem como você se comparar, você fazer uma comparação, pastor, eu iniciei, agora eu estou com 1 ano trabalhando, eu quero fazer algo mais ou menos igual, não tem como. Não é por nada, tem que ter todo um projeto, tem que ter toda uma sustentação, né? E existe, você vê, nós estamos aqui, nós fazemos o pedido do material que vai para a Bolívia, existe gente que recebe esse material, existe gente que leva o material de um lado para o outro, são mais de 10 pontos de apoio. Tem um irmão lá na Bolívia que faz a coordenação, que é o irmão Nair, que trabalha desde 2015 comigo, e ele também já tem um monte de gente que trabalha com ele, que tem confiança. Então assim, é todo um processo para você montar algo, para a gente poder fazer, estou aqui daqui do Paraguai, a gente está entrando em contato, coordenando o trabalho de lá, e aqui no Paraguai está sendo a mesma coisa. Nós iniciamos o projeto em 2021, né? E esse projeto ele tem que ter um andamento, ele tem que ter um processo de desenvolvimento do projeto. Então, o que eu quero dizer para você? Tudo tem um crescimento. Pastor, por que você está no Paraguai, você está já tem 1 ano e meio no Paraguai, né? Nesse exato momento. E por que não tem algo com a experiência que você tem? Porque não depende só de mim. Né? Nós temos que criar o mecanismo de distribuição, tem que também ter o crescimento. Nós temos aqui o irmão que recebe o material, que faz a distribuição. Então, todo o processo de distribuição, os problemas, os perrengues que a gente passa, tudo isso é um processo de crescimento. E a gente tem que entender o tempo de Deus, o tempo de crescimento. Uma árvore, ela tem um tempo dela de crescimento. Se você planta não sei, uma verdura, ela tem tanto tempo de crescimento. Se você planta milho, tem tanto tempo de crescimento. Uma árvore tem tanto... Então, é assim. Projeto missionário também é assim. Uma pessoa, ela tem tanto, né? Você pode, numa criança, um pré-adolescente de 12 anos, você pode confiar determinadas coisas, mas não tem como você confiar algo para um adolescente de 12 anos, uma coisa que você só vai confiar em alguém que tem 18, 20 anos de idade, né? E por sua vez, mesmo uma pessoa tendo 20 anos de idade, eu não confiaria determinadas coisas se ele não tem um processo de aprendizado e de crescimento, de maturação. Então assim, irmão, tudo não compare. Né? A realidade é essa, eu deixo essa palavra para você, não compare, viva o processo que Deus está te dando, cresça, tá? E deixa Deus agir e aquilo que Deus confiou na sua mão, no tempo certo ele vai ter o crescimento desse projeto, né? E todo o processo de manutenção daquilo que Deus colocou nas suas mãos, hoje ele já está um nível, está maior do que ontem,
e daqui um mês vai estar maior do que hoje, e daqui um ano, se Jesus não voltar, 2 anos, vai estar tendo esse processo de crescimento. Certo é que você tem que viver o propósito de Deus, deixar Deus agir, viver o tempo de Deus, e não se compare com ninguém, tá? Que o melhor tempo para você é o agora, tá? O agora, porque o futuro pertence ao Senhor, e o ontem você só pode aprender com Ele. Então, trabalhe agora. Dê o crescimento do seu trabalho que Deus confiou nas suas mãos agora, que com certeza, e não se compare, volta a dizer isso aí, não se compare com seu ninguém, faça aquilo que Deus confiou nas suas mãos, tá bom? Fechou? Um abraço, que Deus abençoe, até mais.